gostaria de agradecer, né, o convite daqui do GGE. É realmente uma oportunidade muito boa de estar conversando, de trazer um pouquinho da nossa prática, do nosso dia a dia, nesse tema que está cada vez mais tão presente na nossa realidade, né? Como Virginia falou, eu sou Priscila Cavalcante, sou terapeuta ocupacional. Pode passar. Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, estou concluindo agora a especialização em neurociência aplicada, aplicada ao desenvolvimento, aplicada ao cotidiano. Acredito que o conhecimento ele tem que ser compartilhado e à medida que a gente compartilha, a gente consegue tirar muitas angústias, a gente consegue tirar muitas dúvidas e seguir num caminho mais saudável, né? mais feliz. Eu trabalho com crianças com atraso no desenvolvimento, né? Que tem, por alguma questão, não conseguem seguir no desenvolvimento normal, né? E tem um consultório, né? Que é o Entre Fases. A grande parte do público que eu trabalho são crianças com autismo, crianças com dificuldades sensoriais, né? E outro público que também tem chegado bastante são crianças com desenvolvimento típico, né? Mas que apresentam algumas questões sensoriais também. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante com vocês. Além disso, eu faço parte de um grupo de estudo, né, multiprofissional, que é composto por uma nutricionista, uma fonoaudióloga, uma psicóloga e eu, como terapeuta ocupacional, que ele é intitulado A Criança que Não Come, né? Eu vou também explicar um pouquinho mais à frente o porquê desse nome. E, além de compartilhar alguns casos e atendimentos, a gente também realiza estudo e pesquisa na área. E agora a gente está começando uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco também, devido à crescente demanda, né, desse público, dessas crianças, né, que apresentam alguma dificuldade alimentar. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar o que é terapia ocupacional, o que é que o terapeuta ocupacional faz. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, outros nunca ouviram, os que já ouviram sabem, tem ideia do que faz, mas não sabe de fato. E, principalmente, por que o terapeuta ocupacional, onde é que o terapeuta ocupacional pode trabalhar com uma criança com dificuldade alimentar, né? Então, numa visão geral, o terapeuta ocupacional, ele é um profissional que trabalha buscando prevenir, tratar e reabilitar, né, indivíduos que, por alguma questão genética, traumática, perceptual, cognitiva, não conseguem desempenhar suas atividades de vida diária, suas atividades cotidianas, né? E, com isso, têm os seus papéis ocupacionais dentro da sociedade prejudicados. Então, que esses papéis ocupacionais são de indivíduo, de pai, de mãe, de profissional, onde em cada área dessa a gente desempenha as nossas funções, as nossas atividades, certo? E aí o terapeuta ocupacional ele atua desde a estimulação precoce até a terceira idade, né, com trabalho com idosos. Eu, como falei para vocês, eu trabalho com desenvolvimento infantil. Dentro do desenvolvimento infantil, a gente está sempre atento às fases do desenvolvimento, como ela está acontecendo, né? Os componentes relacionados a cada fase, então os componentes motores, sensoriais, cognitivos. Então, de repente, uma criança que tem alguma dificuldade de alcançar as fases do desenvolvimento, a gente analisa aonde é que está acontecendo essa dificuldade e a gente intervém ali. E o nosso maior objeto de estudo, a nossa ciência, que é a ciência ocupacional, é a atividade humana, é o homem em atividade. Então, muitas vezes, como que ela lá falou, e eu acho que eu já vim embora, que ela já trouxe já a essência do que eu trouxe também para conversar com vocês. O brincar ele é a principal atividade que a criança desempenha, né? Então, através desse universo lúdico, através do brincar, a gente consegue aproximar também
do universo da criança, a gente consegue trabalhar muitas questões que eu também vou comentar com vocês a importância desse brincar. E aí, trazendo mais específico ainda a parte da alimentação, né, o terapeuta ocupacional, por a gente reconhecer que a alimentação está no centro do desenvolvimento infantil, uma criança que está bem nutrida, uma criança que come bem, é uma criança que se desenvolve melhor, é uma criança que consegue cada vez mais ter capacidades, habilidades mais complexas, tanto cognitiva quanto social. Então, por isso o nosso interesse, né, por essa área de forma específica. E a gente busca, dentro da intervenção nas dificuldades alimentares, promover essas experiências sensoriais, através, no meu caso, eu trabalho com uma abordagem chamada integração sensorial, que eu também vou falar para vocês mais adiante, né? E além dessas vivências sensoriais, essas experiências, o terapeuta ocupacional ele também trabalha a nível dos componentes relacionados à atividade, de utensílios, de etapas, o que é que precisa, o que é preciso para a criança comer bem. Ela precisa ter um motor organizado, ela precisa ter coordenação, ela precisa ter interesse pelo alimento, ela precisa estar motivada a buscar ela precisa ter a capacidade de reconhecer quando ela tem fome, quando ela está saciada. Então, todos esses componentes a gente avalia e a gente intervém em cima deles, certo? Então, assim, por que o nome da nossa pesquisa, do nosso grupo, né? A criança que não come. Luciana, que é a nutricionista que faz parte do grupo, ela, quando me procurou, ela disse: Priscila, olha, eu preciso de ajuda, porque estou vendo que cada vez mais tem chegado no meu consultório essa frase: meu filho não come. Em muitos casos, eu vejo que é algo que vai além de uma questão nutricional. Então, assim, eu preciso de um suporte. E aí, na especialização que ela fez, ela viu que o terapeuta ocupacional poderia trabalhar, né, intervindo junto a essas crianças. E aí ela me procurou para que a gente pudesse ter um olhar para esses casos, para essas demandas. E aí foi quando surgiu a ideia de juntar, de fazer esse grupo e de estar estudando mais sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quem aqui conhece alguma criança que tem alguma dificuldade alimentar? Pois é. Ainda que não seja o filho, você conhece o filho de uma amiga, o seu sobrinho. Então, assim, chega a ser, de fato, às vezes assustador de dizer assim: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Existe algum profissional que possa me ajudar? O que é que eu faço? Porque eu acredito que dentro da sua relação com o seu filho, uma grande questão que pesa é a questão nutricional. Você quer ver o seu filho nutrido, comendo bem, se relacionando bem com o alimento. E aí, por isso, eu trouxe, quando a gente iniciou os estudos, a gente achou um autor que ele fala sobre 7 perfis, e esses 7 perfis, caramba, casou exatamente com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. E aí eu achei pertinente trazer um pouquinho para vocês, embora que a gente tenha um tempo muito curtinho, né? Mas eu acredito que, tendo um pouco desse conhecimento do que está relacionado a cada perfil, vocês podem dizer assim: poxa, caramba, isso acontece comigo. Não, acho que não é também tão assim quanto eu pensava, sabe? Então, meu objetivo foi trazer um pouco nesse intuito de compartilhar o conhecimento para que diminua um pouquinho as angústias, ou deixe um sinal de alerta para que vocês possam também procurar ajuda caso necessário, tá? Então, estudando todo esse processo alimentar, a gente começou a perceber que o processo de alimentação não se chama processo à toa, né? Ele envolve muitas coisas e vai além do simplesmente colocar o alimento para dentro da boca, né? Comer. Ele envolve questões físicas, cognitivas, afetivas. E ele traz que é um processo de interação entre a criança e sua mãe,
no qual se assegura um equilíbrio nutricional e se processam experiências sociais e emocionais que apoiam o desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas e afetivas, e através desse processo de interação que se apresenta à criança a capacidade de participar exitosamente de uma variedade de ocupações. Ou seja, eu frisei bem a questão da mãe, e aí eu posso colocar também a família, mas no estudo dele ele traz a questão da mãe por geralmente ser aquele primeiro facilitador desse processo nutricional, desse processo alimentar. É a mãe que apresenta a primeira nutrição para o filho, né? Seja na amamentação, seja naquele manejo mais direto. Claro que existem suas exceções, né? Mas geralmente é a realidade que a gente vê. Para que depois, ao passo que a criança vai amadurecendo, vai estabelecendo também essa relação do alimento e permitindo que outras pessoas possam estar inseridas nesse contexto, tá? Então, aí por isso que eu frisei, quando eu li a primeira vez, eu disse, não, peraí, só a mãe? Não, a família também, né? Mas aí, depois eu entendi porque ele coloca a questão da mãe, tá? E aí, como eu estava falando, os 7 perfis, né? Kessner, ele traz o primeiro perfil, ele fala sobre uma interpretação equivocada, né? Que pode ser chamado também da falsa anorexia, onde a criança é uma criança que come pouco, né? É uma criança que, quando você vai ver clinicamente, vai ver a história dela, é uma criança que tem uma alimentação compatível com o peso dela, tá? E com a sua velocidade de crescimento. São crianças que geralmente são pequenas e estão dentro do padrão de normalidade. São crianças que tiveram baixo peso ao nascimento e clinicamente se apresentam saudáveis. Então, elas estão dentro da curva de crescimento, estão nutridas, mas que comem pouco, tá? Ele traz que dentro da clínica seria até uma injustiça falar sobre falsa anorexia, porque assim, quando os pais procuram o profissional sobre essa queixa, geralmente é o pediatra, né? Tem uma preocupação real, então não pode ser tratado como falso, né? Tem uma preocupação real e esse termo anorexia não é que há uma perda de apetite, é que a criança realmente come pouco, né? Então, ele até questiona esse termo que geralmente é utilizado. O segundo perfil é a ingestão altamente seletiva. Dentro da minha experiência, até começar a trabalhar com crianças típicas que não comem, minha experiência era dentro como eu trabalho muito com criança com autismo, então minha experiência era dentro da seletividade alimentar, né, que a grande parte das crianças que têm autismo, elas trazem também algumas questões alimentares, né, por questões sensoriais, geralmente, e comportamentais. E aí, que é onde se enquadra nesse segundo perfil, que se chama de picky eating ou seletividade alimentar, que é o termo que a gente geralmente vê e é um termo que a gente geralmente utiliza para todos os casos, todos os quadros de criança que tem uma dificuldade alimentar. Essas crianças, elas têm preferências por alimentos com características específicas, né? Então, entram dentro dessas características questões de consistência, de coloração, né? Questões de aroma, de apresentação. Geralmente, existe um envolvimento de outros aspectos sensoriais, né? Como, por exemplo, elas têm uma baixa tolerância a ruído, a sujeira, a se sentir suja, né? São crianças que têm um desconforto em manipular objetos de determinadas consistências, como massinha de modelar, de pisar na areia, de pisar em determinados tipos de solos, até de estar descalça, ou de não aceitar, ou de só querer estar descalça, que também pode ser uma realidade, depende muito do perfil sensorial dessa criança. E essa aversão, ela pode ser leve e estar relacionada a alguns alimentos, a poucos alimentos, e ela pode ser mais extensa, como, por exemplo, eu já tive casos de crianças que não aceitavam nenhum alimento que não fosse arroz branco.
Tinha outra criança que só comia alimentos brancos, aí tinha um repertório um pouquinho maior, mas ela só comia leite, arroz, tapioca, requeijão, macaxeira. Esse era o repertório dessa criança, sabe? E aí vocês começam a observar esse caráter sensorial bem presente nesse perfil, né? E é importante frisar, né, e se ela lá está aí também para concordar ou discordar comigo, que a eleição por um tipo de alimento, eleger um tipo de alimento que vai rejeitar, é um processo normal da criança. Existe uma fase onde ela tem uma seletividade, onde já é esperada dentro do desenvolvimento infantil, não é isso? E isso muda ao longo do tempo. Isso é um processo que muda. Quando é que deve-se ter uma preocupação? Quando esse processo não muda, né, com o passar do tempo, ou quando grupos alimentares, né, grupos inteiros alimentares começam a ser rejeitados pela criança, tá? E aí trazendo prejuízos significativos dentro da saúde nutricional dela, tá? O terceiro perfil seria a criança agitada ou com baixo apetite, tá? É um termo também que é comumente usado, é a anorexia infantil. São crianças que também sentem pouca fome, mas por ela ter uma atenção voltada ao ambiente. Então, é uma criança que está muito mais interessada em brincar, em interagir, né, explorar o ambiente, do que propriamente ao alimento. E aí, um termo que ele traz que seria até mais pertinente ser utilizado, seria a hiporexia infantil, porque não há uma ausência de fome, há uma redução nessa fome, nesse apetite, mas por outras questões, né? Por uma vontade de estar ali explorando o ambiente. Então, são crianças que geralmente são ativas, curiosas. É importante, gente, que, claro, quando se traça um perfil, e dentro desses perfis, eu acredito que ele abrange muitos casos, mas é claro que sempre é traçado dentro de um geralmente, tá? Eu não estou impondo para vocês regras, dizendo que acontece exatamente assim, mas dentro da nossa prática, da nossa realidade do dia a dia, são perfis que a gente comumente vem observando. E aí, são crianças que se saciam rapidamente, então com duas colheradas, 3 colheradas, elas rapidamente se desligam da refeição e já querem brincar, já querem interagir com o ambiente, né? E são crianças que geralmente são difíceis de manter na mesa. E aí, outro cuidado também que é importante ter, que hoje, principalmente hoje, uma criança for muito ativa, uma criança for muito serelepe, ela já tem TDAH. Para quem não sabe, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa criança já é hiperativa. Infelizmente, a gente tem uma tendência a patologizar, eu nem sei disso, mas muitos dos comportamentos das nossas crianças, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? E assim, a análise clínica, a diferenciação clínica, ela precisa ser criteriosa, porque, na maioria dos casos, são questões que são relacionadas mais à dinâmica familiar. Então, são crianças que não têm muito uma rotina, são crianças que, no momento da alimentação, não têm um ambiente tão tranquilo, tão calmo, né? Que volte a atenção dela para o alimento, né? São crianças que têm um monte de distratores, tem pessoas conversando, brincando, tirando a atenção dela, tem a TV, tem o celular do lado, e de repente o celular do pai toca, do trabalho, e ele atende, sabe? Então, são crianças que vivem nesse universo, como eu falei, né? Não é uma regra, é o que geralmente a gente encontra. Pode passar. O quarto perfil seriam crianças que apresentam fobia alimentar, tá? E aí tem um caráter muito mais psicológico, tá? E são crianças que apresentam uma intensa reação de estresse ao se deparar com o alimento, tá? E geralmente tem um trauma relacionado ao sistema digestório, que são crianças que passaram por processo de internamento, que realizaram procedimentos invasivos, que passaram por intubação, engasgo, asfixia. Então, é um trauma, né,
gástrico, digestório, mas que gera uma questão psicológica também. O quinto perfil são a presença de doenças orgânicas, quando a gente tem na base, né, da dificuldade alimentar alguma doença orgânica, que pode ser questões de refluxo, de disfagia, né, que é a dificuldade de deglutir. E, claro, uma criança que passa por um processo de adoecimento, ela naturalmente, geralmente, perde um pouco do apetite, né? E fica um pouco mais chatinha para comer. Então, são processos que são observados ao longo do processo de adoecimento, mas também depois da cura. Então, crianças que já não estão mais naquele quadro, né, da doença, mas ainda apresentam dificuldades com o alimento. E aí é um pouco difícil de diagnosticar, porque tem algumas enfermidades dessas que têm umas manifestações bem sutis. E aí traz uma dificuldade de identificação, né? Como as enfermidades celíacas, refluxo, alergias alimentares. Então, a anamnese e o exame clínico ele precisa ser bem detalhado, né? Para que possa ser identificado. O sexto perfil é a criança com distúrbio psicológico ou negligenciada, que geralmente são crianças que passam por problemas de vínculo materno ou familiar, né? Elas apresentam uma apatia na questão dos vínculos interpessoais e também essa apatia acaba se refletindo no alimento, tá? Então, elas apresentam um desinteresse pela comida. E uma coisa que o autor traz também é esse fenômeno, né, cada vez mais presente na nossa vida, que é a terceirização do cuidado. Há algumas décadas atrás, o nosso padrão de sociedade era que a mulher ficasse em casa, cuidando dos filhos, e o marido saía para trabalhar para prover todo o alimento e o sustento, né? Então, com o nosso empoderamento, com a nossa saída para o trabalho, não que seja uma culpa da mulher, tá, gente? Mas é uma questão de dinâmica mesmo familiar que precisa ser reestruturada. E nosso acúmulo de funções, né, de mãe, de esposa, de profissional, acaba trazendo também essa necessidade de terceirizar o cuidado, então de ter alguém cuidando do nosso filho. Outra questão também que ele fala é sobre a escolarização precoce e cuidadores não adequados. Geralmente, de vez em quando, a gente vê questões de maltratos, né, de babá, de alguns cuidadores com as crianças. Então, tem alguns perfis de cuidadores que também trazem, por exemplo, de deixar a criança horas extensas de fome. Então, não se preocupar com a alimentação da criança. Então, é algo que ele traz também, que é uma realidade. E é claro que, como eu falo, que não é uma regra, é o que geralmente é encontrado. Às vezes, tem crianças que passam por tudo isso e não tem nenhuma questão alimentar, né? Então, esse perfil ele vai estar presente mais naquelas crianças que estão mais suscetíveis, né? Psicologicamente falando também. E o sétimo perfil está mais relacionado aos primeiros meses de vida, né, com o choro que interfere na alimentação. Então, são lactentes que, por episódios intensos de cólica, choram o tempo inteiro e isso acaba prejudicando aquele momento da alimentação, né? Então, não é nem considerado uma dificuldade alimentar, uma dificuldade alimentar clássica, porque tem um caráter mais transitório, né? Acontece mais nos primeiros meses de vida, e para ser relacionado de fato com uma dificuldade alimentar, precisa descartar outras questões do choro, assim, outras possíveis causas do choro, né? Como pode falar, por favor? Como constipação intestinal, refluxo e alergias, como eu falei antes, tá? Então, assim, eu falei no início da minha apresentação que a gente foi percebendo que esse processo de alimentação é algo bem complexo, que envolve vários tipos de componentes e de variáveis, tá?
Então, no momento da alimentação, está presente, atuando no mesmo momento, dentro de um contexto social, né? A atuação da família, ela é de extrema importância, bem como da cultura, né? Então, eu lembro de um caso de uma criança que era japonesa, era oriental, não sei se era japonesa ou chinesa, mas era oriental. E aí, os pais tinham vindo para o Brasil, né? O pai veio trabalhar e tal, e a criança acabou desenvolvendo uma seletividade alimentar bem importante, assim, era bem difícil conseguir que essa criança comesse. E aí, investigando a história clínica, ele não tinha nenhuma questão sensorial, não tinha nada que se enquadrasse nesses perfis, mas um fator importante que estava escapando é que o nosso tipo de culinária, a nossa comida era completamente diferente do que ele estava habituado, do que ele cresceu, do que ele aprendeu a comer. Tá? Então, a cultura ela influencia bastante nesse processo. Né? Tem a questão também dali da família, dos hábitos da família. Então, às vezes, chega, né? Olha, Priscila, mas é que essa menina não come verdura, ela não gosta de fruta. Aí você chega na casa lá da mãe, da família, aí não tem nenhuma fruteirinha, não tem nenhuma bananinha, não tem nenhuma maçã, não tem nada. Então, assim, como é que a criança vai aprender a comer alguma coisa, a se interessar por alguma coisa, se as maiores referências dele não come, né? Come bolo, come salgadinho, come outras coisas que não são... E aí, o que a criança já nasce? Eu adoro maçã. Não é assim, né? É algo que é construído. Então, no processo de alimentação, que está bem... Eu trouxe os componentes, né? Que atuam, que interferem. E aí o comportamento, que Italo vai trazer já de uma forma mais aprofundada para vocês, ele está diretamente ligado ao momento da alimentação, né? Então, às vezes a criança deixa de comer por algum tempo, porque ela quer sinalizar outras questões, entendeu? Uma possível atenção, algumas questões que não são tão explícitas naquele momento, mas que ela acaba expressando, não com palavras, mas às vezes com atitudes, e às vezes o não comer, a recusa do alimento, está presente aí também. A integridade fisiológica também ela é de extrema importância, né? Como eu falei dentro dos perfis. Tem alguns casos que existem algumas doenças orgânicas de base que é preciso ser investigada, né? Então, para a criança ter prazer, como Tia Lala falou, ela precisa perceber que aquele momento, aquela situação não vai agredir ela de alguma forma. Então, se a criança tem uma dificuldade de deglutição, se a criança tem um histórico de constipação, se ela tem algum desconforto intestinal, toda vez que ela for comer, ela vai lembrar, vai ter essa memória de que é algo desagradável, e isso acaba interferindo na busca dela pelo alimento. Tá? O motor, ele também precisa estar... algo que a gente orienta muito, a questão da postura da criança ao se alimentar, né? Eu lembro de um caso também de uma criança que se alimentava... Ele tinha um quadro de disfagia, né, que é uma dificuldade de deglutir, era uma série de coisas, todo esse trato. E aí, mas além disso, tinha uma questão também de hábito, né, adquirido, onde ele só se alimentava deitado com a mamadeira, e aí nessa mamadeira tinha inhame, tinha feijão, tinha batata doce, que a mãe liquidificava tudinho e dava. Mas assim, a gente faz... Mas, minha gente, era o desespero dessa mulher de ver o filho não aceitar nada. E o que tentava colocar na boca, ele vomitava, entendeu? Então, assim, como eu disse a vocês, acho que uma das questões que mais pesa para os pais, e vocês melhor do que ninguém podem dizer isso, é a questão nutricional. Se o seu filho não está comendo, isso já tira a sua paz. Entendeu? Então, era um desespero. E aí a gente começou a organizar primeiro a postura dessa criança. Tirar ele do sofá, tirar ele dessa posição horizontal, colocar ele sentadinho, organizado.
para começar, primeiro com o interesse dele pelo alimento, né? Ele começar a olhar o alimento de outra forma, ver que o alimento ele existe, ele pode ser tocado e não só colocado para dentro de uma forma desconhecida, né? E aí, o outro componente é o sensorial, que foi o que eu, por fazer bastante parte da minha prática, foi o que eu trouxe para comentar um pouquinho com vocês, que geralmente a gente não vê muito, não tem muito acesso à importância que eles têm nesse processo de alimentação. Então, assim, nessa imagem mesmo, a gente está vendo o quê? Né? São 6 pessoas, tem algumas que estão bem concentradas na atividade, outras que estão falando e provavelmente falando ao mesmo tempo, outras que estão concentradas na quantidade de alimento que tem no seu prato, enfim. Então, por si só, nessa imagem, a gente já pode perceber que muitos estímulos estão acontecendo aí ao mesmo tempo, né? Eu acho que seria uma família bem feliz, que está todo mundo em volta da mesa, conversando e comendo e tal. E aí muitos estímulos sensoriais eles estão acontecendo nesse momento, tá? Então, todo mundo aqui conhece os nossos 5 sentidos, né? Que é o tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Só que aí eu trouxe uma novidade para vocês, que eu não sei se todos conhecem. Existem 2 sentidos que a gente tem, né? Quem disse que a gente não tem 6º e 7º sentido? A gente tem. Que estão atuando diretamente, né, junto com esses outros, que é a propriocepção e o sistema vestibular, tá? O tato, ele é o primeiro... Tu volta, por favor? O tato, ele é o primeiro sistema a se formar. Então, a criança, no período da gestação, nas primeiras semanas, ela já tem algumas sensibilidades em algumas áreas do corpo. É o sentido que quando a criança nasce, ela já tem super assim, bem desenvolvido e de habilidade, né? E tanto ele quanto o olfato, o paladar, a visão, a audição, todos eles são formados a partir da gestação. Né? Então, o paladar, o olfato, principalmente, as experiências sensoriais que a mulher tem durante a gravidez, os cheiros que ela tem contato, os gostos, tudo isso. Por isso que cada vez mais crescem os estudos que relacionam os alimentos que as mulheres têm contato durante a gestação, eles vão influenciar diretamente nas escolhas da criança futuramente, né? E até tem estudos que falam de doenças crônicas também, que estão relacionadas a esses alimentos que a mãe se expõe no período da gestação. Então, vejam como é importante, né, que além de estar formando fisicamente, emocionalmente, também sensorialmente a criança está sendo formada nesse período. Por isso que lá, quando eu estou no período de anamnese, é tão importante a gente saber da história da criança, da história daquela família, né, saber como foi a gestação, saber os processos, a dinâmica familiar é de extrema importância. Né? E aí a propriocepção, ela é o sistema que envia informação para o nosso cérebro sobre a posição do nosso corpo. Vocês estão sentados já há um tempinho, embora seja acolchoado, seja climatizado, mas aí muita informação chegando e aí daqui a pouco vocês começam a sentir um desconforto e aí mudam de posição, tá? Vocês conseguem adotar uma posição mais confortável, conseguem perceber esse desconforto numa posição talvez mais incômoda que vocês tivessem, graças à propriocepção, graças aos receptores que tem ao longo de todo o nosso corpo, tá? E o sistema vestibular, por isso que a postura na hora da alimentação é tão importante, para a gente não confundir muito o nosso cérebro, o que é que ele tem que fazer naquele momento. E o vestibular é o sistema que está responsável pelo movimento, de enviar informações de movimento. Então, a coordenação, a lateralização do bolo alimentar dentro da boca, tudo isso são esses sistemas atuando de forma conjunta. E aí eu falei para vocês que quando a criança nasce, exceto a visão, que não está totalmente desenvolvida na sua capacidade sensorial de recepção,
todos esses outros sistemas, quando a criança já nasce, já está tudo bem formadinho e tudo bem capacitado, né, nos padrões de normalidade, para captar as informações sensoriais. E aí é quando eu trago a diferença entre sensação e percepção. Uma coisa é a criança sentir, ela sente o ambiente ao redor. Outra coisa é ela perceber, ela começar a dizer assim, ai, estou com frio, estou com fome, ai, isso é uma cadeira, isso é um relógio, sabe? Então, essa capacidade de percepção, ela vai adquirindo ao longo do desenvolvimento. E aí, por isso, a grande importância da estimulação dos primeiros meses, dos primeiros anos, essa forma riquíssima que vocês têm de abordar as experiências sensoriais, estou acabando. E aí, de que forma o nosso cérebro, o nosso organismo, ele tem de dar conta de tanta informação chegando ao mesmo tempo, né? Vocês têm uma série de fatores que estão influenciando nesse momento e vocês precisam anular eles para poder prestar atenção no que eu estou falando para vocês. Então, de que forma o nosso cérebro ele consegue fazer isso? Através da integração sensorial, tá? Que é um processo inconsciente do nosso cérebro. A gente não precisa pensar para que ele aconteça, como respirar, tá? E é a capacidade que o nosso sistema nervoso ele tem de organizar as sensações do ambiente, tá? De processar, de ver, de filtrar as informações que são mais importantes para aquele momento, para o que o nosso ambiente está demandando. Como eu falei, vocês, nesse momento, o que é que está sendo exigido de vocês? Vocês prestem atenção no que eu estou falando, tá? Então, por isso, vocês tiram o foco de atenção de todos os outros estímulos e focam no que eu tenho para falar. E a integração sensorial, ela forma a base para o aprendizado, para o comportamento social e para o desenvolvimento emocional também, tá? Porque, embora seja por vias de sensações, de que forma essas sensações elas se expressam? Através de comportamento, tá? E aí, quando esse sistema está bem integrado e funcionando bem direitinho, a gente consegue ter um uso efetivo do nosso corpo dentro do ambiente, tá? E de que forma que a criança vai desenvolver essas habilidades? De que forma ela vai amadurecer todos esses sistemas, né? Através do brincar. Ainda bem que as coisas estão mudando um pouco, né? Mas antes o brincar ele era visto como algo que não tinha tanta importância, não está brincando ali. Mas cada vez a gente percebe que através do brincar é onde a criança experimenta o mundo. Então, através dessas experiências, através dessa vivência dela com o ambiente ao redor, é que ela vai se desenvolvendo, ela vai criando todo esse arsenal de experiências que, à medida que ela cresce, vão sendo utilizadas e demandadas dela de uma forma cada vez mais complexa, né? E aí, a importância também da criança ter um contato com a natureza, de como que se formam os alimentos, de experimentar esses alimentos in natura, né? A gente orienta bastante esses tipos de atividade, que a criança possa também participar. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso passar para a Virgínia. Eu não sei se lá tem, mas tem uma tabelinha onde eu falo, de acordo com as idades, qual o nível de participação que a criança pode ter dentro da cozinha. Então, com 2 anos ela já pode fazer isso e isso. Está inserida naquele contexto para ela ver como é que o alimento se transforma, que não é algo que aparece simplesmente na frente dela. E isso pode ser uma das estratégias para estimular o interesse dela por se alimentar, tá? E aí, para finalizar, são algumas diquinhas que a gente fala para os pais, né, das crianças que a gente acompanha e que a gente acredita que são básicas, assim, nesse processo de alimentação. O primeiro de tudo é ser exemplo, como eu falei para vocês. Não dá para a gente querer que o nosso filho
coma um repertório gigantesco de alimentos se a gente não faz isso, se a gente não mostra para ele que é legal, que é prazeroso. Então, nós somos as maiores referências deles. Então, assim, a criança aprende muito mais pela imitação do que quando a gente está mandando ele fazer. Então, se você está ali comendo, ele vai vendo, olha, meu pai come também. E uma coisa que a gente fala muito, não desista. Se você oferece uma vez, a criança não quer, oferece de novo, a criança não quer, não desista. Sempre criem a oportunidade de estar de novo oferecendo aquele alimento, de criar situações onde a criança possa ter contato com esse alimento. A segunda é excluir distratores, né? Criar um ambiente seguro, confortável, tranquilo, para que a atenção da criança seja voltada para o alimento. Porque não tem como a criança mastigar, perceber o que está entrando dentro da boca dela se ela está ali olhando Bita, se ela está olhando o show da Luna. Vai ter um momento para ela fazer isso, que não é o momento da alimentação, tá? O terceiro é não forçar, não ameaçar, não punir, obrigar a criança ou chantagear ela com algumas recompensas. Eu sei que o desespero bate, eu lido com esse desespero diariamente. E às vezes a gente tem vontade de bater, que é para a criança ver se ela come. Mas eu, com toda certeza, eu digo a vocês, esse não é o melhor caminho, tá? Por tudo que vocês já puderam ver o que eu trouxe antes, isso só distancia cada vez mais a criança do alimento. Ela começa a associar aquilo como algo de desprazer, algo desconfortável. Então, esse não é o melhor caminho, tá? E, por fim, a rotina, né? Eu sei também, como Laís também falou, que não dá para criar um ambiente lúdico, todas as refeições, não dá para deixar a criança se melar e fazer toda aquela coisa. A gente sabe que isso é irreal, assim. Mas de vocês terem essa consciência da importância dessas oportunidades da criança experimentar de outras formas do alimento, dela se sujar, sabe? Priorizar algumas refeições, a família todo mundo junta, para que elas tenham a possibilidade de ver essa coisa da criança sentadinha lá no sofá ou na mesinha dela comendo sozinha. Não é legal, sabe? Vamos colocar ela na mesa, vamos juntar todo mundo, vamos comer, deixa ela ver, deixa a criança comer, dependendo da idade, claro, mas deixa ela comer a mesma coisa que você está comendo, né? Então, por fim, eu trouxe uma frase que a gente fala muito, né, que cada criança que não come, ela tem uma história, um motivo diferente. Então, essas estratégias como deixar a criança o dia inteiro sem comer, como eu disse, não é o melhor caminho, sabe? Então, se dentro de algum desses perfis vocês se identificaram de alguma forma, então, poxa, realmente eu acho que talvez eu precise de ajuda. Até para que o profissional avalie e diga, não, que possa lhe orientar. Às vezes a criança não precisa nem de um acompanhamento, nada disso, mas que possa lhe orientar. De dizer assim, ó, se vocês tentaram de tudo até aqui e ainda não está conseguindo, deixa eu ver se a gente consegue te ajudar de alguma forma, tá? E é isso, gente. Está aí o meu contato, tá? Fiquem à vontade. A gente tem uma página onde a gente traz muitas informações com relação a isso, né? Que é a criança que não come. E aí, estou disponível para qualquer dúvida. Obrigada. Oi, então, na verdade, assim, envolve também um pouco da minha prática, né, como vocês falaram. E aí, diariamente, né, a gente lida com crianças de diversas situações, diversos perfis. E aí, assim, uma das coisas que faz parte da minha rotina diária nas atividades é começar a atividade fazendo uma contação, uma historinha, uma brincadeira, mas no final tem uma degustação. As crianças não são obrigadas a experimentar os alimentos. Mas, de certa forma, eu condiciono, né? Eu induzo, eu estimulo e eu faço um certo tipo de negociação, assim, que não é o forçar, não é o... a gente também não é insistir, porque, assim, eu sempre falo que é importante a gente investir o tempo da gente nesses momentos, assim, de estímulo, né? De brincadeira. Muito mais do que, mas coma, só mais um pedacinho, por favor. Repete, sua mamãe vai ficar triste. Essas coisas eu acho que a gente acaba passando muito tempo fazendo, né? Tipo, se você tem 30 minutos, então gaste seus 20 minutos fazendo outra atividade e deixe, né, que isso a criança mesmo conduza. Aí eu queria, assim, que vocês dois palestrantes pudessem abordar essa temática, assim, a diferença entre o forçar, né, entre o punir, entre o chantagear
E alguns tipos de negociações, por exemplo, às vezes na atividade eu faço, então quem experimentar vai poder dar um abraço no personagem que eu trouxe. E aí as crianças que não experimentam, elas ficam, mas eu queria tanto dar um abraço no Rússia. Aí eu, mas aí a gente não combinou? A gente combinou que quem quisesse, você já participou da atividade toda completa, mas aí a gente combinou que quem experimentasse ia poder dar um abraço. Aí eu queria, assim, é até um questionamento que eu tenho, eu queria saber a opinião de vocês com relação a isso, na condução, assim, desses casos, né, das possíveis negociações com as crianças que já têm autonomia, né, e independência para isso. Assim, alguns, uns 3 anos já falam mais que tudo, né, então a gente consegue tá tendo esse tipo de diálogo, esse tipo de convencimento. Aí se vocês dois pudessem, né, abordar essa temática, eu acho que ia ser bem esclarecedor, assim, tanto para mim, como para muita gente aqui que está ouvindo. E você está reforçando uma questão que é altamente viável, que é o afeto, que é o abraço. Então, assim, eu acho perfeitamente indicado, assim, nós, de alguma forma, damos uma recompensa, no sentido de, se ele realiza a tarefa, ele vai ser recompensado. E aí, também, como estratégia, talvez, pensar numa recompensa a longo prazo. Por exemplo, pensar nas aulas, pensar numa estratégia de, no final das aulas, se ela consegue cumprir aquele cronograma de a aula de hoje, a aula de amanhã, ela conseguiu experimentar, no final tem um bônus maior. Porque acaba entrando no comodismo. Toda vez eu sei que eu vou abraçar mesmo. E aí você vai aumentando o nível de recompensa. Isso também serve em casa, né? Então, as recompensas, elas podem... E é óbvio que a gente não vai recompensar com coisas, porque senão nós vamos criar filhos cada vez mais capitalistas, não é? E muitos pais fazem isso, né? Se você comer, eu vou lhe dar o jogo que você tanto espera, e você vai para ReHap e vai escolher o jogo que você quiser. Enfim, seria interessante que nós pudéssemos proporcionar momentos justamente como reforçador de interação. Vamos sair junto, vamos fazer uma atividade em família, para que isso se torne algo para que ela se projete ao longo do tempo, e isso é função executiva, a parte frontal do cérebro. E veja, na educação infantil é importante que se faça isso, porque a parte frontal do cérebro não está maturada. 7, 8 anos, e aí muitos falam até da adolescência como sendo um marco final da função frontal do cérebro, da função executiva. Então, na educação a gente precisa pensar por elas, no sentido de recompensas. E aí, quando a gente começa a criar esse sistema de recompensa, não com coisas, mas com ações, eu acho perfeitamente viável e pode repercutir na intolerância, porque muitas vezes elas rejeitam e aí se fecham para aquela novidade. E a neofobia justamente está dentro desse aspecto. Se a gente consegue lá no dia a dia ir reforçando aos poucos, com um reforçador melhor no final do mês, elas podem se programar, até fazer uma tabela, talvez. A gente tem uma técnica que a gente usa que é economia de fichas. Então, ao longo do tempo ela vai ganhando fichas. E no final ela pode trocar as fichas por algo que é uma recompensa viável. Então, acho que pode ser por aí. Ajudei de alguma forma? Só complementando, eu disse, Ítalo fala que tudo isso, né, de comportamento ele trabalha com... Mas só quando a gente traz assim, a questão da recompensa, de dizer assim, não recompensa, não chama... Há uma diferença quando a criança está ali, naquele momento de birra, que está fazendo, que está acontecendo, e você diz assim, faça que eu lhe dou um pirulito, faça que eu lhe dou uma coisa. Você está reforçando um comportamento negativo ali naquele momento. E aí, quando ele fala perfeitamente da questão de da possibilidade da criança se planejar, é algo que vale a pena, se eu comer, se eu experimentar isso que a tia lá está fazendo, eu vou fazer isso. E aí você vai estendendo de uma forma, como o Ítalo falou. Então, quando a gente fala na questão da recompensa, é só ter cuidado nesses momentos críticos, porque quando você constrói, como ele falou, é algo que você pode usar de uma forma positiva. Combinado né? antes, né? Isso, e aí quando ela diz assim, porque você dá um abraço, você comer, você dá um abraço. E aí, poxa, não comi, mas eu gostaria tanto. Mas a gente não combinou, não é um acordo. Você negocia com a criança no momento que ela não está no nível de estresse, né? Que ela não está naquele nível de birra e tal, né? Não adianta a criança estar lá se debatendo no chão e você querer dar um limite nela naquele momento, que vai ser furado, né? Mas aí quando você começa a ter essa noção e começa a criar essa estratégia cotidianamente, construindo, é muito mais benéfico, e aí a recompensa, ela é legal. E eu quero que o senhor fale a respeito da motivação, né? Porque essa situação da neurociências hoje, para nós, pais, é essencial ter esse conhecimento, né? E a motivação é o que faz com que o ser humano venha a realizar as suas tarefas e tal. E quando vocês falam essa direção
de ter a educação e motivado, ele consegue ir adiante, né? Eu me lembro que tu comentasse de ter essa responsabilidade, né? E eu acho que o papel do pai é descobrir o que motiva o seu filho para vir a educá-lo, né? E eu acho que como o trabalho da saúde, né, a boa alimentação é essencial para poder ter a aprendizagem, né, desenvolvimento de ser uma pessoa que tenha as devidas aprendizagens no seu tempo, né? A outra fala que tu falasse dessa maturidade, desse tempo que o indivíduo tem que ter, porque não que ele não vá aprender, mas aquela fase, quando ela é ultrapassada ou tem a precocidade, ele não retorna, né? Interessante vocês trazerem isso, né? Assim, a neurociência ela é muito nova, né? A gente, de 10 anos para cá, que a gente tem um boom da neurociência. Então, tudo que a gente discute hoje a nível internacional em neurociência, hoje a gente já está conseguindo repercutir para a educação, inclusive. Hoje a gente tem a neuroeducação como uma corrente bem forte dentro da neurociência, justamente trabalhando isso. Essa relação entre período de desenvolvimento neurológico, biológico, para os estímulos externos adequados para aquele momento. Então, é difícil a gente falar assim, essa idade é específica para isso, porque são vários marcos, na verdade, né? A gente tem marcos da fala, marcos motores, e isso ao longo da vida a gente tem idades específicas. Então, a gente tem muitas vezes no consultório, chega para a gente crianças com atraso. E aí a gente via um discurso médico há muito pouco tempo dizendo, calma mãe, vai chegar, uma hora chega, se acalme, e nunca vem, e nunca chega. Vocês já ouviram isso, né? Tá rindo ali porque ouviu. E os médicos tinham muito essa. E pensando no desenvolvimento do cérebro, não é calma, vai chegar. Se já tem um sinal de atraso, por que não já não intervir trabalhando precocemente? E aí, até pensando na saúde ao longo do tempo, trabalhar com prevenção, e aí, minha gente, a gente não tem essa cultura aqui no Brasil de trabalhar com prevenção, a gente trabalha com remediação. Depois que já passou a fase, depois que já passou a janela do desenvolvimento, a gente corre atrás. Seria muito melhor e menos dispendioso para todo mundo, para a criança, para nós. Dispendioso, que eu falo, não é só financeiro, mas é dispendioso a nível de desenvolvimento. Se nós conseguíssemos prevenir. E a gente não tem essa cultura muitas vezes. Então, pode falar, mãe. Exatamente. Pois é. Porque é uma cultura, inclusive médica, que vem sendo trabalhada, mas que a gente não pode fechar os olhos. Porque quando a gente acorda, às vezes já é tarde. É como eu disse, não é que não há tempo de desenvolver a habilidade. Graças a Deus a gente tem a neuroplasticidade. Mas a duras penas. Então a reabilitação depois exige remedicação, exige psiquiatra, exige neurologista, exige fono, TO, psicólogo, enfim, uma equipe que poderia ter sido trabalhado muito antes. Então, esse papel agora na educação infantil é fundamental, porque é aqui que aparecem as questões que podem ser trabalhadas desde já. Então, pensar na prevenção na educação infantil é fundamental, porque vai dar sinais, e aí quando tia Lala for sinalizar para a mãe, olha mãe, estão percebendo isso, a coordenação trazer, ouçam, porque são sinais importantes de muitas vezes, ainda não é um atraso, mas ele está fora de faixa. Isso já pode indicar um problema mais adiante. Então, ouvir um especialista é importante. Então, ouçam a escola, dê ouvir. E aí os pais ainda dizem, depois a gente resolve isso. E ele é muito pequenininho para a gente falar disso. E aí, aqui, sendo pequenininho, é uma fase fundamental para que nós possamos indicar e prevenir transtornos mais graves mais adiante. E essa questão da prevenção, para vocês verem a realidade, de todos os casos de criança que eu acompanho, 2 ou 3 crianças chegaram para mim em caráter de prevenção. Sim. Então, assim, chegaram por uma questão nutricional, né, por encaminhamento da nutricionista, por ela dizer, Priscila, dá uma avaliada, vê o perfil sensorial dessa criança, vê. E aí, com certeza, gente, com certeza, pelo que a gente tem de estudo, pelo que a minha experiência também, são crianças que, se elas não tivessem tido uma intervenção, com certeza, no período escolar, elas iam, porque é onde as coisas ficam bem evidentes, quando as coisas começam a ficar bem expressivas, quando não conseguem ser vistas antes, né? E, assim, o que acontece, essas janelas de desenvolvimento que Ítalo falou, o que acontece? Existe uma coisa que acontece no nosso desenvolvimento que se chama poda neuronal. Então, de tempos em tempos, o
o nosso cérebro, ele descarta, como uma árvore que descarta seus galhos secos, ele descarta aqueles neurônios, aquelas estruturas que não estão realizando sua função. Então, por isso que a gente precisa correr, e na estimulação precoce, não é no sentido do recém-nascido somente, mas identificou alguma coisa, os profissionais, a escola identifica, não custa nada, sabe? Não custa nada. Porque a gente ainda tem muito a cultura assim, meu filho não precisa de psicólogo, porque psicólogo, TO, não sei nem o que é isso. Então, assim, infelizmente, ou felizmente, a gente ainda, em algumas situações, a gente ainda depende muito do olhar do pediatra, que graças a Deus tem mudado, entendeu? Que graças a Deus eles saíram desse discurso de vamos chegar aos 7 anos. Gente, 7 anos é onde acontece a primeira pausa neuronal. Então, entendeu? Então, a plasticidade cerebral, neuronal, nada mais é do que aquele neurônio que faz essa função, agora tem que dar conta dessa função e dessa. Exatamente. Pois é. Como se o cérebro surgisse a partir do 7, né? Pois é. E aí, ó, né? Eles começaram a mudar, né? Começou. Isso. Aliás, todo mundo está mudando. Isso. Dessa incomodação e pelo financeiro, como você falou. Isso. Claro. Isso. Isso é política pública. É E acho política que pública. nós mesmos, quando a gente consegue ver pelo outro, que o outro está errando, que tem seus problemas, e tu vê como é que tem corrida dentro da tua casa. Isso. É a rotina, é a responsabilidade, né? Exatamente. Isso. E o financeiro. E a gente começa a ver isso como uma realidade social, de política pública, e aí, graças a Deus, essa realidade está mudando. A gente está saindo desse discurso de esperar os 7 anos, de ter prejuízos bem instalados, né, de ter que tratar do problema e começar a não deixar nem que ele chegue. Né? Luciano, bom dia. Nós temos aqui 2 neurocientistas, de uma área que eu admiro muito. Você falou de várias áreas da neurociência. Uma que afeta muito o nosso dia a dia é a neuroeconomia, né? A forma como se utiliza gatilhos mentais para poder fazer venda, estimular o consumo. Neuromarketing. Uhum. E por ser uma pessoa que gosta do assunto, eu percebo que eu me senti na necessidade de comentar que a neurociência ela trata do hardware, né? Dos neurônios, do nosso cérebro, tudo. Então, de uma maneira geral, as crianças elas crescem sem problema de hardware, de uma maneira geral. Então, eu acho que a gente não pode também alarmar muito o ponto fora da curva. A psicóloga que é do software, né? A gente não pode alarmar muito o ponto fora da curva. É muito importante, eu nem sabia dessa neuropod, vou até dar uma lida sobre isso aí. Poda neuronal. Então, você agir enquanto existe capacidade de se recuperar o hardware, porque o software é muito difícil trabalhar essa questão do software. Vou nem entrar nesse Ceará, eu gosto muito, né? Também de psicologia, neurolinguística, tudo. E só para até tranquilizar os pais, para quem está assustado, caramba, isso aí, se identificar clinicamente uma necessidade de intervenção, é importante que seja feito, mas é importante pensar também que não se deve, essa é a minha percepção, tá? A minha opinião, Luciano, não se deve atropelar os passos de uma criança sadia, que não tem problema neurológico, sob o efeito psicológico dela se travar, se fechar. E eu não estou aqui também porque cada um reage de um jeito. Tem uma criança que reage bem, tem outro que reage mal. O meu filho tem restrição alimentar, ele não pode consumir proteína do leite, ele é alérgico a isso. E aí ele virou para a gente e falou, pode pedir pizza, eu não vou ficar chateado não. Outra criança já não vai gostar, então cada um é de um jeito. Mas é importante salientar que, identificado clinicamente que existe um problema no hardware, né, deve-se dar essa carta branca para a medicina agir, porque senão você perde esse momento do neuropod. Mas, por outro lado, também não é cobrar demais. Meu filho está com 4 anos para 5, aprendendo a escrever. Eu estou abismado, ele sabe número, ele sabe letra, e eu falei, caramba, eu aprendi isso tudo com 5 anos no antigo CA, né, a classe de alfabetização. E hoje ele estaria no pré-CA, nem existia isso, né? Para mim era creche, sei lá. E eu me sinto feliz com a profissão que tenho, com a família que tenho, aprendi aos 5 o que ele está aprendendo aos 4. E veio uma certa cobrança, não estou falando mal da professora não, ela quer exigir, ela quer que o menino se desenvolva, falou assim, calma lá, ele está com um desenvolvimento bom, talvez não que você esteja esperando que ele seja capaz de fazer, mas não quer dizer que isso é dramático, isso é trágico, não. Então, é só compartilhar essa minha percepção aí.
tá? Cada um trate da forma que quiser, não estou botando uma posição científica, né? A minha percepção é que é importante estar atento aos problemas realmente de hardware, sim, mas é importante deixar a criança evoluir e tal, né? Tá bom? Valeu. Eu concordo plenamente. Por isso que quando eu trago na minha fala, eu digo assim, gente, cuidado, para a gente também tudo não virar patologia. Então hoje a criança ela não pode ser ativa, a criança não pode brincar, a criança não pode querer explorar o ambiente de uma forma mais ativa porque ela tem hiperatividade. Então uma criança é uma criança mais introspectiva. Não, essa criança está dentro do espectro do autismo. Então vamos ter cuidado com isso. Quando a gente traz todas essas questões de hardware, a gente também tem outra realidade dessa negligência, e às vezes não é nem a negligência também, a falta de conhecimento, né? A gente poder compartilhar com vocês, e por isso que eu achei muito pertinente trazer esses 7 perfis, porque eu acho que retrata muito a realidade. Muitos podem estar naquele primeiro perfil, que o pai acha que a criança não come, né? Que o pai acha que a criança tem uma dificuldade, mas se aquilo está tirando sua paz, se aquilo fez com que você tentasse de diversas formas e você não estava conseguindo, se a escola sinalizou uma coisa, se os profissionais estão tentando e não estão conseguindo, vale a pena um especialista chegar e dizer, pelo menos para lhe tranquilizar, olha, não tem nada. E aí é uma linha tênue, porque assim, existe essa coisa de dizer, espera o tempo da criança, mas esse tempo não é 7 anos. Entendeu? É você também não ficar nessa cobrança acirrada que meu filho tem 4 anos, meu filho tem que escrever, meu filho tem que ter uma coordenação perfeita, isso e aquilo. Não, gente, calma, desacelera, vamos dar o tempo dele experimentar, tá? Então a gente fala de um tempo curto, não é de 7 anos. E aí, por isso que precisa de entendedores do desenvolvimento infantil para lhe dar esse parâmetro. A escola ela é bem formada nisso, é onde vocês têm o maior contato, onde podem estar sinalizando para vocês. Então, quando o Ítalo fala isso, escutem a escola. Eles não estão querendo criar problema para o filho de vocês, eles estão querendo, na verdade, evitar problemas, muitas vezes. Esses parâmetros pedagógicos cognitivos, eles ajudam para a indicação da primeira entrevista. Ele não atingiu, legal, vamos lá ver. Vamos melhorar. Mas se a criança está ali se desenvolvendo, é melhor deixar. Isso, com certeza. Só posso complementar a informação? Para ajudar ali na palestra do... Seu nome, desculpa? Do Ítalo. Estudos indicam que na alimentação com criança, ou até com adulto, né? Às vezes a criança ela aceita um alimento só na 10ª tentativa. Até a 10ª tentativa. Quer dizer, tipo assim, a estatística diz que é para tentar, né? E aí mudar, né? Eu digo isso porque eu gosto muito de nutrição, estava conversando com a Nutri aqui e tal. E você tem que variar. Você tentou de um jeito, depois tenta o brócolis de outro jeito, depois tenta o brócolis de outro jeito. Uma hora... eu adoro brócolis, né? Valeu. Eu conheço esse estudo e foi fundamentado nele que eu falei isso aqui. Aquilo, não desista. Se ele não conseguiu uma vez, se ele não aceitou uma vez, tente de novo, crie a oportunidade, crie... Tá? É o que o Ítalo falou, é investimento de tempo. Deixa só que ela levantou a mão. Vê só, diante de tantos especialistas, eu fiquei até acanhada, mas eu vou fazer. Até porque, assim, minha criança já tem 10 anos, certo? Mas, assim, foram 10 anos de suplício para essa criança comer. Comer o quê? Coisas saudáveis, né? Porque logo cedo, não que eu oferecesse, mas eu já percebi um paladar mais para doce, que é comum na criança, mas eu acho que, eu não sei se tem a ver com a distribuição de sabores na própria língua, se a gente já nasce ou desenvolve, né, uma aptidão maior para doce ou azedo, não sei. Porque eu vejo crianças chuparem a acerola verde e eu fico assim, boba, porque os meus nunca aceitaram nada que fosse tão azedo, né? Então, assim, mamaram, aquele processo todinho. Eu sempre fui uma mãe, aquela mãe que queria me dedicar a essas crianças, aí a alimentação, tudo. Até hoje, eu que faço a nossa alimentação, a alimentação da família passa por mim. E eu acho isso uma responsabilidade altamente. Eu ouvi uma vez um psicólogo falando que é uma responsabilidade muito grande quando se deixa na mão apenas de uma pessoa essa questão da alimentação. Ela tem que ser distribuída pela família. E realmente é muito complicado. E como mãe,
dá um desespero realmente você fazer o alimento com aquele cuidado, pensando na forma de alimentar, de nutrir, e a criança olhar e dizer, não, não quero. Né? E minha criança hoje, com 10 anos, ela ainda tem essa dificuldade. Agora, minha questão é o seguinte, para me tranquilizar, porque até então eu me aperreava muito. Aí agora eu já sou mais maleável. Eu digo, mas ele faz todos os anos, vai ao médico, passa pela bateria de exame, tudo ok. Aí, o desenvolvimento na escola, tudo ok. O desenvolvimento social, cognitivo, tudo ok. Aí eu paro e penso, bom, então deixa eu relaxar um pouco. Porque senão eu vou me estressar a criança, que eu já estressei demais. Chegava um tempo que eu percebi que ele fazia assim, mãe, eu não estou com fome. Aí eu percebi que para ir para a mesa já era um impacto assim. Aí eu comecei a relaxar. Eu digo, não, ele já tem 10 anos, né? Tá sadio, o peso normal, o tamanho normal, tudo normal. Eu não sei se eu estou certa, era essa a questão. Deixa eu relaxar um pouco também, né? Tudo sob controle. Mas aí o menino não come nada nem verduras, nem frutas, não come, certo? Mas é uma alimentação também que eu tento controlar, para não ser só bobagem, não ser só, entendeu? Então, assim, eu estou certa em dizer assim, não, deixa eu relaxar um pouco, porque não dá. Ele tem 10 anos, né? Tá tudo ok, desenvolvimento, tudo. Parabéns, você fez um ótimo trabalho. Porque, assim, é claro que existem, que esses alimentos nutricionalmente são importantíssimos, tá? E aí é quando você pode, aliado com o nutricionista, ver de que forma você pode compensar essas carências que existem, é fato. Mas se isso não está repercutindo no social dele, no desenvolvimento, então isso é reflexo da sua luta durante esses 10 anos, entendeu? A gente precisa considerar também a questão do perfil sensorial da criança, igual a identidade, gente. Cada pessoa tem o seu perfil sensorial, que é o que faz o que a gente tolerar, às vezes, estar em determinados tipos de ambiente e outro não tem. Tem pessoas que sentem mais frios do que outros, tem pessoas que sentem mais fome, tem pessoas que não conseguem desempenhar algumas funções se tiverem com fome, com sede, enfim, tudo isso faz parte do perfil sensorial. Então, você foi um investimento de 10 anos e seu filho está aí sendo reflexo disso, com desenvolvimento ok. Então, parabéns, você fez um ótimo trabalho. É nesse momento que você dá uma relaxada, procura um nutricionista, faz essas compensações para que ele não tenha prejuízos futuros e vá-se embora, que eu tenho seu filho. Não? E segue. Assim, meu filho mamou direitinho até 9 meses. Era obeso, eu já estava desesperada, ai meu Deus, meu filho vai comer demais, né? E se alimentou normal, comeu até 2 anos e meio, feijão, arroz, comidinha, frutinha. E de 2 anos e meio até hoje, ele está com 4 e hoje não come mais nada. É só vitamina de banana e de abacate. E biscoitinho de leite, não gosta de nada de chocolate, essas coisas, de guloseimas. Eca, tudo eca. Aí meu desespero é esse. Aí comecei até, já estou preocupada, assim... Só comia um arrozinho branco sem nada. E sempre não mamãe, tudo é eca pra ele, né? Aí eu não entendo por que aconteceu isso. Que ele se alimentava normal, na mesa comia tudo e hoje não come mais. Aí todo mundo, não, Renata, é uma fase. Eu fui, não, bora esperar essa fase, né? E hoje comecei a procurar já uma pessoa que estou trabalhando, já está na 2ª sessão de terapia, para focar essa parte de alimentação, porque ele não quer experimentar mais nada e não quer mais nada. Aí minha dificuldade é essa. Estou realmente... Mas pode ser algo traumático, alguma memória afetiva aí que ficou de algum episódio que a gente não sabe como ele interpretou, pode. E ela na terapia ele vai descobrir, espero eu, e resolva, né? Se for uma questão sensorial, né, que pode ter deflorado aí desse episódio, talvez, também, né, que toda vez que ele entra em contato com a comida, ele ativa a memória de algum episódio e aí, sinestesicamente, ele corresponde. Também pode acontecer. Isso tudo é psicológico afetando a parte sensorial. Então, é importante pensar no caso especificamente, né? Mas assim, você já procurou ajuda, isso é importante, né? Então, você esperou aí 1 ano e meio, 2 anos. Pois é. É diferente de uma criança que sempre não quis.
né? Ele deixou de parar. Então tem que avaliar se aconteceu algo nesse sentido. Enfim, é importante entender o caso especificamente. Me parece que tem alguma questão emocional aí associada, mas a gente precisa pensar especificamente. Tá certo? É importante também ver se em outras áreas dele do desenvolvimento, dentro do brincar, que é uma ótima oportunidade de observar, se ele apresenta algum tipo... Lembra aquelas questões, se vocês quiserem também, eu posso disponibilizar a fonte de onde eu tirei esses perfis. Eu acho bem bacana que você consegue fazer mais ou menos uma triagem e dizer assim, eu devo ficar em alerta ou não devo ficar em alerta, sabe? Porque existe um período onde a criança, onde espera que ela tenha uma seletividade alimentar, que ela seja mais restrita com os alimentos, tá? Existe, mas assim, já no seu caso, onde ele só aceita vitamina de abacate, vitamina, sabe? Então precisa ver como é que ele se comporta frente a outros estímulos sensoriais. Pode ser importante também, além da questão emocional, de verificar o que aconteceu, de traçar o perfil sensorial dele, né? O que de repente acabou desorganizando esse input sensorial, essa informação sensorial. Pode ser que aconteça. A criança ela aprende e vai aprendendo muito por associações também, entendeu? Então, de repente, em algum momento, uma sensação desagradável pode ter gerado uma memória para ele, né? É uma memória sensorial onde cada vez isso vai sendo remetido. E aí ele vai estar juntamente com o psicólogo, né, trabalhando e talvez também com o TO, né, dependendo das outras questões, demandas que ele apresentar. Existe algum questionário, tipo aquele de autoavaliação, que ele vai fazendo perguntas, você vai respondendo e de acordo com o resultado global você tem indicação de que, vale a pena você procurar um nutricionista, ou não, está dentro da normalidade, parabéns, você está fazendo, né, está cuidando bem do seu filho. Porque às vezes a gente fica dentro das nossas impressões, a gente cria o nosso mundo e acha que o nosso mundo é referência, e não é. E as questões que a ciência já desenvolveu, já descobriu, elas permitem isso daí. Existe algum tipo de material como esse aí que a gente possa... Né? Veja, um formulário assim, pronto, de auto, ainda não existe, tá? A gente está agora em parceria com a Universidade Federal e a gente está querendo criar alguns protocolos para meio que fazer essa identificação. Eu acho um pouco perigoso, eu utilizo alguns questionários e os pais respondem, mas assim, não é algo que eu disponibilizo porque é um pouco perigoso, né? Precisa realmente do olhar do profissional. Não é para você chegar e falar assim, beleza, é isso aqui. Não, eu entendi. Indicador, né? O indicador, entendi. Entendi. Então, aí nesse ponto não existe. Eu trabalho com alguns questionários, mas aí é clínico e são instrumentos de avaliação, entendeu? Que aí não contempla isso, não contempla isso que você sabe. Ainda não existe, ou se existe eu desconheço, né? Também não sou detentora de todo conhecimento, mas até onde eu já cheguei a ver, não existe não. Só uma coisinha, aí por isso que eu enfatizo de novo essa questão dos perfis. Eu não sei se para vocês ficou essa sensação, mas muitos pais, quando a gente traz algumas coisas, eles já dizem, realmente, eu acho que a minha realidade está um pouco parecida com isso, então, se gera dúvida, né, então, vamos ver. É a mesma coisa da tua exposição, só que o que eu estou perguntando é se existe alguma coisa mais objetiva. Não existe. O que você apresentou é legal, a gente viu ali, mas se a gente tivesse, por exemplo, o seu filho faz tal coisa, meu filho faz, entendeu? Mas se você respondeu sim, 3, procura um especialista lá, entendeu? Espero que um dia a gente tenha. Vamos estudar, né? Vamos estudar, vamos pesquisar, né? Mestrado, doutorado, vamos fazer um negócio Vamos embora. Boa ideia. Foi muito legal. E aí eu posso disponibilizar para vocês lerem. Isso tem muito com relação a sono, com relação a Isso. Até nos instrumentos que eu utilizo, né, tudo é expressado na forma de comportamento. Então, ele vê, sua criança, ela brinca cooperativamente com as crianças. Por exemplo,
qual a frequência que isso acontece? Nunca, ocasionalmente, né? O instrumento que eu utilizo, ele faz isso, sabe? Mas aí ele já lhe leva para um caminho de traçar o perfil sensorial, e não nisso que você sugeriu. Ele é uma ferramenta sua. Isso. Muitas crianças estão no lanche coletivo, né? Só para contextualizar, o lanche coletivo que eu falo é voltado para as crianças com até 6 anos incompletos. Então, assim, muitos pais colocam a criança no lanche coletivo na expectativa de agora meu filho vai comer bem e tal. E aí a gente acaba fazendo essa parceria, né? Assumindo essa responsabilidade também, juntamente com os pais. Mas o que acontece? Ao primeiro sinal da criança que não está aceitando determinados alimentos, porque muitas vezes eles também não aceitam nem em casa, né? Então, vai refletir na escola também. E aí, o primeiro sinal desse não estou aceitando, ou então até tenta um mês, ou mais um pouquinho, e aí tira do lanche coletivo e acaba, ou então assim, exigindo uma segunda opção. Então, assim, eu queria ver, são 2 perguntas. Até que ponto o lanche do dia hoje, por exemplo, vamos botar aqui uma fruta que eles não aceitam muito bem, mamão, cuscuz e algum suco, um exemplo. E aí a criança não come mamão. Então, toda vez que vem mamão, ela não aceita. Então, até que ponto seria interessante a gente estar deixando de oferecer aquele alimento ou não deixar de oferecer, mas sempre dar uma segunda opção, porque também tem a questão do condicionamento. Então, muitas vezes, eles fazem... os maiorzinhos dizem, não quero não, eu quero a segunda opção. Tipo, já condicionou, já sabe. E muitas vezes essa segunda opção não é assim o alimento tão rico, perde aquele momento do coletivo, né? Da coletividade, do grupo, de estar trabalhando aquele alimento. Muitas vezes é o que eu estou trabalhando na semana, então ela não comeu aquele alimento que eu trabalhei na semana, então foge um pouco do contexto. É assim, a pergunta é bem de uma maneira geral, né? Não é um caso específico, mas assim, acontece com muita frequência esses casos das crianças que não aceitam, então diretamente já vão para a segunda opção, ou nem sequer experimentam e já dizem, não, mas hoje eu não vou querer o lanche não, eu vou querer a segunda opção, não sei de onde é que ele adivinhou qual era o lanche. E aí a outra opinião que eu queria tua é com relação assim, esses pais tiram a criança do lanche e acabam, não, então eu vou levar de casa, porque pelo menos ele vai comer alguma coisa. Lembrando que o lanche é uma refeição intermediária, né? Então, assim, muitas vezes vem sem café da manhã, e aí não lancham. Mas aí, quando eu vejo as lancheiras, muitas vezes até me assusto, porque é festival de chocolate, sabe? Alimentos que são de baixíssimo valor nutricional. Então, o que é melhor? Você deixar de colocar no lanche coletivo para a criança estar comendo esses alimentos que são de baixíssimo valor nutricional, né? Que vai estar até fazendo esse certo tipo de condicionamento. Aí eu queria a tua opinião, assim, com relação a essas segundas opções, até que ponto a gente... eu sei que é importante a gente, mesmo que a criança não coma, é importante oferecer, é importante que ela veja, mas assim, quando realmente ele não comeu, então vamos dar outra opção. Aí como é assim que tu trabalha na tua prática essa questão, que eu acho que também deve ser super comum, né? A primeira pergunta foi se é interessante deixar de oferecer, né? O lanche coletivo, e aí tira. Eu não acho interessante a ideia de tirar do lanche coletivo. Eu acho que a gente, não sei se o Ítalo concorda, mas a gente acaba reforçando ainda mais a não participação dele, né? É algo que também precisa ser avaliado caso a caso, como eu te falei, mas a gente também pode pensar essa questão da segunda opção. Às vezes foi dado uma colinha em casa, sabe? E dizer assim, segunda opção, criança, muito esperta, às vezes está 3 passos na nossa frente, então a gente tem que ficar esperto em alguns momentos. E aí, de repente, essa segunda opção, talvez ser o mesmo alimento de uma apresentação diferente, sabe? Ou então, eu acredito que colocar uma estratégia de um lanche menos saudável, de uma coisa mais... Eu acho que não é uma boa estratégia, porque você vai entrar justamente nesse condicionamento. Eu não tenho isso. E aí é aquilo que Ítalo falou também, da construção, né, da questão do reforçador, né, de você poder, dele começar a ter noção de que você fez um acordo com você, tem que se cumprir, entendeu? Cumprir o acordo, isso é extremamente importante, não só para essa parte da alimentação, mas para a vida, para outras áreas. Então, assim, a segunda opção é essa. E aí, esse trabalho que vocês fazem, assim, de sensibilização com os pais,
de ter esses momentos aqui de troca, deles poderem entender a importância da família. A família tem esse componente assim, gigante dentro dessa influência, né, dos hábitos alimentares. Então, deles começarem a perceber essa responsabilidade que se tem e começarem a, de fato, dividir. Porque você também, como nutricionista, não pode ficar com essa responsabilidade para você. Entendeu? Como às vezes você está compartilhando com a família uma responsabilidade nessa construção, mas a criança traz outras questões. E aí vocês precisam de uma terceira pessoa para dividir mais um pouquinho essa responsabilidade. Entendeu? Porque, como você falou, às vezes fica isso tudo para a gente, a expectativa de que a gente consiga, que não sei o quê. E assim, também é um processo, né? A criança, quando vai chegar aqui, uma criança de 2, 3 anos, então assim, ela já teve também um tempo para aprender um tipo de comportamento, né, um hábito e tudo mais. Então, requer um tempo também. Então, ver que expectativa é essa da família, o que é que significa para eles em termos de tempo, em termos de objetivo, né? Porque, às vezes, é bom alinhar isso, porque, às vezes, a nossa expectativa é que a criança esteja ali junto com as outras, aceite olhar o alimento de longe. E o pai quer que a criança coma, de fato, e que fique saciado, entendeu? Então, se você consegue criar uma coisa estruturada, com o tempo, ele vai trazendo uma resposta. Mas não passou 2 meses, a criança não come, tira do lanche coletivo. Eu não acho isso interessante, sabe? Se você gostou da palestra, ficou com alguma dúvida, quer saber mais alguma informação sobre essa temática, você pode entrar em contato comigo pelo telefone 99154-4650 ou pelo e-mail pri.cavalcante.gmail.com para a gente poder conversar mais um pouquinho, ok?